Criar uma criança é e sempre será um desafio. Ver aquele bebê indefeso crescer, desenvolver uma personalidade e ter que lidar com o mundo fora da redoma projetada pelos pais é difícil e requer uma série de sacrifícios. Um deles é dizer não. Olá, o Assembleia Debate de hoje está começando com o tema Dizer Não para as Crianças. E para falar sobre isso, nós trouxemos a doutora Isabel Coutinho, psicóloga. Semanalmente escreve a coluna Mãe Imperfeita na revista virtual Eu Não Anoto Nada. Sabrina Zapalá, que é coordenadora pedagógica de educação infantil no Colégio São José. E Miriam Siqueleiro, mãe do pequeno Carlos, de 5 anos de idade. Olá, sejam todas muito bem-vindas aqui ao nosso programa. Eu geralmente costumo começar a nossa conversa apresentando melhor um pouquinho vocês. Como eu te chamei primeiro, Isabel, você tem uma coluna chamada Mãe Imperfeita. Mas esse imperfeita não é com M, né? É com N, de in dentro do perfeito. Que história é essa, menina? Olha, a ideia é que é muito difícil ser mãe. E não tem regra e a gente aprende fazendo. Então, a ideia da coluna foi apresentar uma mãe imperfeita, diferente, que Você isso é não mãe? significa, sou mãe também, Pronto. né? E isso não significa que a mãe imperfeita não é uma mãe legal, né? Mas é muito importante, porque as mães sofrem muito de se acharem uma péssima mãe. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo. Tá todo mundo se encaixando aqui no que você cobrar, tá falando. é. Cobrando. Fica tranquila. Então, a hora que você vê alguém que fala, não, eu fiz isso, assumindo, falando, eu errei aqui, ou eu não sabia o que fazer em tal momento, né? A coluna é muito franca, é muito Você se compara, autêntica. você se enxerga, Sim. você comunica. Você acolhe, né? oferece um outro tipo de símbolo para a mãe, porque o que a gente vê tanto, assim, as mães tão felizes, ai, ser mãe me completou, a minha vida ficou uma maravilha. Sim, ser mãe tem um monte de coisa boa. Mas o dia a dia... Mas o dia a dia é muito difícil, né? E a gente não nasce sabendo, a gente aprende com eles e não é igual. Não é igual, e não é igual. E cada filho é diferente. Cada filha é diferente. Sabrina, você tem o nome da minha sobrinha, Sabrina, que aliás tem a filhinha linda dela, Marina, que é pequenininha, ela ainda não tá dizendo muito não pra essa minha sobrinha não, porque a Marina tem 6 meses. Ou já pode dizer não? Já pode pode, dizer não. já pode. Você é coordenadora pedagógica do Colégio São José. Isso. E que mais? Você é mais coisa também. Sei. Sou também orientadora educacional, que aí é a parte comportamental, né? Então, junto a gente faz o trabalho tanto da dificuldade do aluno de aprendizado, como do comportamento, que é onde pega, né? Quanto tempo você já tá nisso? Como coordenadora, 5 anos. Você é nova ainda. Sim, trabalho na escola há 10 anos, mas como coordenadora 5 anos. Você tem filhos? Tenho um de 12 anos. Que é o Pedro. É o Pedro. Como o meu. O Pedro, só que o meu tá um pouquinho mais velho. Você também tem filhos, né? Tenho. São 2? São 2. Quem- A Dora, de 4 anos, e o Theo, de 2. Vamos saber se elas falam não aqui pra essa galera, né? E temos aqui a Miriam também, a nossa convidada, que é a mãe, eu te apresentei como mãe do Carlos. Isso é uma profissão. É uma profissão. Também sou fisioterapeuta nas horas vagas, né? Eu trabalho com isso, sou autônoma, então eu posso atender um paciente aqui, ali, volto para casa, ser mãe do Carlos, né? Então tenho essa flexibilidade de horários. Que bom, né? Que bom, né? Necessário. Agora tá tudo lindo o programa até este momento, com as nossas apresentações, e por enquanto as palavras são leves, não tem problema nenhum. Mas e a hora que a gente fala não? Eu vou começar perguntando, acho que para psicóloga, vocês me dão licença? Vai. É ela que resolve os nossos problemas? Vamos lá? Dizer não para as crianças. Tá na moda? Não está na moda? Por quê? Olha, dizer não para as crianças não está na moda, eu diria, tá? Apesar da gente saber, quando você lê lá no livro, ele fala, não, tem que falar não, mas não está na moda. E por que eu digo isso? Porque hoje, nenhum de nós pode falar muitos nãos, né? No mundo do trabalho, você vai falar não para o teu chefe que te pede às 7 da noite alguma coisa? Eu falo. Falo não. Falo não, claro. Claro que sim. Posso sim. Né? Então, hoje, tudo é ilimitado, o celular é ilimitado, você vai trabalhar doente, porque como é que você liga e fala, eu tô com 39 de febre, não consigo sair da cama? Não. Vai vou tomar Se não ter. estiver morrendo, você vai. Né? Então, a gente acaba assimilando isso mais do que a gente imagina. Então, E falar não falar está na moda. não é popular. Não é popular. Não é educado, não é bonitinho. Virou não um tabu, é né? fofo. Falar não, virou tabu, Exatamente. Então, a gente acaba
a gente acaba perdendo internamente a capacidade de olhar para esses nossos limites e falar, não, agora eu preciso dizer não. E se internamente está difícil, é mais difícil externalizar. Então é difícil falar não. Pera aí que eu vou chegar nisso daí, que aí o papo é muito mais lá embaixo, muito mais enraizado. Que daí a gente está chegando lá quase que dizendo que o problema é nosso. Olha lá onde a gente está indo, que falar não para as crianças é o não primeiro para a gente. Sim. Mas pera que eu já vou entrar nisso daí. Miriam, como é que é o Carlos? Uma criança excelente, perfeito, obedece. Como todo filho, você fala não, ele te obedece lindo. Não obedece, né? Na maioria das vezes, ele é muito bonzinho. As pessoas que convivem com a gente sempre falam, olha, o Carlos é bonzinho, né? E eu olho para a pessoa, olho para ele, umas 2 vezes. Ele é bonzinho, né? Porque tem uma porção de coisas. Socialmente ele é bonzinho. Ele é bonzinho, ele se comporta bastante bem. Mas o não é complicado desde que a gente começa a dizer o não em casa. Em casa, então, acho que o não é sim. Você fala não? Falo bastante. Qual a mãe que não fala não? Você fala não pra quê, Miriam? Se ele fala assim, mãe, eu vou brincar na casa do meu amigo. Ele tá com 5 anos, né? 5. Mãe, eu vou brincar na casa do... Não, eu quero trazer meu amiguinho pra brincar aqui em casa. Eu quero ir na casa do fulano. Não. Por que não? Porque a gente não combinou, a gente não ligou. Vamos ver, então, se ele tá em casa, porque é uma ideia boa. Ele dá as ideias, então, primeiro a gente fala o não, depois a gente pensa, podia ter falado diferente, né? Era mais fácil falar diferente, porque ele vai dizer, eu quero ir, por quê? Então, a gente começa já uma discussão na história, já começa meio... Com 5 anos de idade? Sim, já começa antes, né? Eles começam a falar, já começa a discussão, já tem argumento. Para de argumentar. Já tem argumento. E tudo tem um jeito, criança tudo tem um jeito. Sim. O adulto que complica, a criança ela simplifica, ela dá todas o caminho. Suponhamos que a Miriam não fosse uma mãe de falar não, fosse uma mãe de falar assim, sobra pra você, né? Muitas vezes sobra para a escola. Sobra lá e ainda colégio, depende, né? Se a criança fica período integral, sobra mais ainda, né? Porque você participa muito da educação da criança. São 5 dias da semana ali, de 7 a 7, né? Sim. E a escola tem regras. O que mais tem, a partir do momento que a criança entra na escola, é regra. É uniforme, a quantidade de brinquedo, é o lanche que vai levar, é o material que tem que usar. Tem que participar da aula querendo ou não. Não tem muito essa questão de, hoje eu não tô afim, né? Então... Engraçado que ela falou vários nãos ali, mas ela não usou em nenhum momento a palavra não, né? Tem regra, tem hora da aula, mas é assim tem que uniforme, a gente... tem tarará, mas são vários nãos. Não pode vir com outra roupa, Sim, não pode chegar atrasado, não pode... Subentende tudo isso. E aí não. É difícil, porque tem casos que a gente bate de frente muito com as mães, que a mãe tem dificuldade. Então, tive casos de criança que vai sem uniforme para a escola, com o uniforme dentro da mala, e a mãe pede para a professora, por favor, colocar o uniforme, porque ela não conseguiu. Como Já assim? cheguei casos de criança chegar pelada na escola, porque a criança não consegue. E aí não consegue, gente, pelo amor de Deus, aí você não consegue botar o uniforme da criança pra ir até o Não, colégio. não só isso, são muitos exemplos, muitos. Premissa, levantar, tomar banho, café, uniforme, escola. Não tem nenhum, vai com outra roupa pra escola, Mas não tem uniforme. acontece, e aí cria um certo transtorno em casa. Então, para não ter esse transtorno logo de manhã, tem muitas mães que transferem isso para a escola. E aí entra todo um trabalho da orientação que eu te falei. Que aí, você faz até um dia. No outro dia, você tem que chamar a mãe e falar, olha, é o seguinte... Você precisa conseguir, vai dando todos os caminhos, porque ninguém erra porque quer. Eu já vi que a educação não está nos cílios, né? O problema não está ali, né? A gente constrói, né? A gente constrói junto com a família. Eu brinco muito, né? As mães que vão... Construtivismo, né? Sim, que é um pouquinho lá da escola, a gente fala que a escola, ela não trabalha sozinha. É uma parceria. E se não tem essa parceria... Não dá para ter uma educação boa, de qualidade, não dá. Não adianta. Porque senão você fica lutando contra a família, E não é uma luta, são os mesmos ideais, né? Você tem muitos casos assim? Você tem também clínica? Sim, você também tem tem consultório com clínico, crianças com ou com pais? Com pais. Eu tenho uma paixão especial por pais, porque é isso. A gente sempre tende a olhar e falar, essa criança não tem limites em casa. Mas a gente não olha para os pais. Quem são esses pais? Sim. O que eles estão passando? Quem ensinou eles a ser pai e mãe? Né? Eles não conseguem. E ser pai e mãe é também não conseguir algumas coisas. Sim. E aí, a nossa sociedade dá o direito do pai e da mãe não conseguirem alguma coisa? Não tem esse tempo. A gente cobra muito de um pai e a mãe. Né? A gente não é só pai e mãe, a gente é filho também, a gente é tem funcionário, tudo, a gente é marido, esposa, amigo, sei lá, a gente... Sim, mas não há muito espaço para pais errarem, para pais não saberem o que fazer.
Né? Por isso que eu acho, isso me apaixona e eu trabalho muito do lado dos pais, porque é isso, é poder ouvir de uma mãe, tá, é horrível para a escola ver uma mãe que não consegue pôr uniforme angustia, na criança. né, porque você Por outro lado, quer ajudar, né, com você quer ajudar. Pobre coitada, o que ela não aprendeu, o que falta nela? O que tem né? O que tem que ela não consegue isso? essa ponte de comunicação que o não está servindo Exatamente. ou o eu quero não está valendo. Exatamente. Por isso que eu acho importante mesmo ter essa parceria. Porque, assim, tem muitas escolas que simplesmente faria e não constrói. Né? Então, lá a gente tende a isso, a chamar o pai, conversar, perguntar. Faz todo sentido. Então, normalmente na entrevista, logo quando entra, a gente já começa falando da rotina, o que é necessário, porque a gente tem muita experiência em vários casos. Então, a gente sabe muito bem o que dá certo, o que não dá, mas não tem regra. E é o que a gente fala para os pais. Não tem uma regra. Não tem. Miriam, o que dá para falar sim, mas que você falou não? Sei lá, ele queria tomar achocolatado tarde da noite. Não, às vezes é birra entre a gente mesmo, entre mãe e filho, aquela coisa. Às vezes você acha que aquele horário ele tem que comer tal coisa, mas ele não tá com vontade de comer. A gente sabe disso, porque às vezes a gente não está com vontade de comer. Mas a gente também quer criar essas regras, porque a sociedade exige que tu tenha regras. Regras para isso, regras para aquilo. Tu vai entrar numa escola que tem um monte de regras. Então a gente está tentando essas regras dentro de casa. Só que muitas vezes eu não concordo com um monte de coisa, um monte de regras. Tá? Então eu busco escolas que eu estou mais afim com a escola. Visito uma, visito a outra, vou ver como é que eles lidam com isso. Mas daí Isabel, ela não está jogando o problema dela para vocês? Não, eu acho interessante o que ela falou, porque você falou, tem um monte de regra, mas isso não faz sentido para mim. Às vezes a minha formação antes de não falar, combina. tem que ter tais regras, que regra que faz sentido para mim? A gente não está muito acostumado a se consultar. A gente está sempre assim, não, eu vou consultar um psicólogo, eu vou falar... Porque é ruim. Porque é ruim, porque é difícil, porque é sempre um desafio você olhar para assume dentro. a responsabilidade da ruim escolha, né? se conhecer. É mais fácil, às vezes, jogar pro outro, E né? a escola mandou, você tira, mas na verdade a gente tem que se perguntar, acho interessante são você muitas falar regras e a gente convive com elas o tempo todo. Nós já estamos moldados, nós todos, mas a criança está ali, a gente quer que ela seja feliz e brincando. Eu com 5 anos eu estava brincando. Eu não estava preocupada que eu já tinha que estar lendo, que eu tinha que ir para a escola de uniforme, que tinha inglês, educação física, tarará. Eu não tinha essas regras. Tem muito lugar no Brasil que não tem essas regras. Certo? Porque a criança está livre, que não pode se sujar, porque hoje então a gente vai convivendo com outras mães e vai vendo que essas regras, elas são mais flexíveis. Elas podem ser como a gente quer. Lógico, eu vou ter que adequar o meu filho a entrar numa escola que tenha regras assim e que eu concordo mais ou menos, até a página 2. Por exemplo, meu filho tem horas que ele não quer ir de uniforme para a escola. E aí? E aí eu sei que ele pode ir, que não vai interferir um dia. Entendeu? Não vai interferir? Não, pois é. É isso que ela falou do uniforme. Olha que ela tá falando, interfere. Eu sei que a professora pode vir falar comigo e eu tenho os meus argumentos como mãe, certo? Porque eu sei, ele não quis ir naquele dia e eu não quis insistir, não quis brigar, não quis dizer não. Sim. Tá? Porque eu talvez não queria aquele modelo naquele momento. Entendeu? Eu não quis forçar demais a barra. E aí, como é que faz? Tem que fazer regra para ela, então? Não, na verdade, quando você coloca o seu filho numa escola, a regra está feita. Não é feita para uma mãe ou para um filho. Não tem regra nenhuma. Não, nenhuma. Né? E a escola, ela vê o todo. Ela não vê o individual. Lógico que, como eu já tinha até falado, né? A gente vê o individual, sim. É valorizado o individual, mas tem coisas que atrapalham o coletivo e não dá para ser incoerente. Por que o filho dela ter direito a ir um dia? Claro. Se eu, por exemplo, eu tenho 330 crianças na minha escola. Se cada um dia quiser ir sem uniforme... É um dia do ano. E aí o que acontece normalmente, né? Por exemplo, da alimentação que eu falei, a gente prioriza uma alimentação saudável. Aí vai o amiguinho e leva salgadinho porque a mãe não sabe falar o não para ele lá na hora que não, filho. E não é pro mal da criança, esse não do não com uniforme, que mal que vai fazer ele estar vestido, né? Então, esses nãos que são difíceis dentro da escola, porque aí o amigo vê, também quer, e aí você tem que todo um convencimento e desconstrói tudo que você está construindo ali dentro.
Então, por mais que a mãe acha, E aí a mas eu inocência acho que de isso não Mas acreditar, também de vai deixar de eles- escola. Conversa com a escola, Não, vai né? de escola Lógico. para escola, porque tem escolas grandes que têm um formato assim. Então, por isso que eu falei antes, eu visitei várias Sim. escolas, elas são flexíveis em algumas coisas, em outras não. Elas são super coerentes em algumas e outras são radicais, até ridículo que elas estão fazendo. Entendeu? Então, escola pequena tem muito isso, né? A mãe vai lá, faz uma intriga, já é um caos, né? Então, é quase uma vila, né? é, Uma escola, então quase uma vila de eu comadres. tô saindo de escola pequena por causa dessa situação toda e entendi isso também. Fui Interessante aprendendo, né? Fui é, aprendendo lógico, isso. Vai ter mais Aliás, a ver com você, claro, né? Exato. Com seus Aliás, valores. tem até uma sim. pergunta que é para a doutora Isabel, assim, qual é a idade que a gente começa a dizer não para os nossos filhos? Mas eu quero a resposta dela só daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate e o tema aqui da Mulherada no Estúdio é dizer não para as crianças. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar aqui para a doutora Isabel, que é, tem idade para a gente começar a falar não? Tem? Não, não tem idade. Acho que Não tem idade. começando com não tem idade. Por quê? Porque não é algo da condição humana. Nós somos humanas. O não está posto desde o nascimento. Nós não podemos fazer tudo. Nós somos humanos, nós somos limitados. Senão a gente morre, né? Se a gente puder fazer Sim. tudo, pode atravessar a rua no Sim, meio do trânsito, então, morre. é sempre. E por que o não tem que estar nos pais? Porque a criança não consegue no começo. Ela não tem capacidade. Né, de Ela ainda não dizer tem discernimento, não né? Tem como. Ela tem precisa. história, Se botar o dedo ali no fogo, de vai alguém. queimar, vai doer. Sim, A gente de alguém estopa, que né? a diga, né? Eu faço um paralelo, é como se a criança, quando ela está começando, ainda mais quando está começando a engatinhar, andar, ela está num mundo desconhecido. Se ela tá solta ali, pensa a gente num universo desconhecido que você não conhece nada, você não sabe nada, você não sabe se machuca, se não machuca. Você vai explorando, ela é curiosa, você vai explorando. Só que se não tiver alguém, é muito angustiante. Alguém que te fale, não, ó, peraí, não vai por aqui. Isso aqui machuca, isso dá pra fazer, isso aqui é legal, olha como é que é. Então, isso vai dando contorno pra criança, ela precisa disso. Dá contorno, Miriam? Isso daí parece muito tirano, não é não? Aí a gente começa o nãozinho. Aí você não é mais o mãe, não- você não, já é aquela chata. Não, Você a gente é um nãozinho bonitinho, quando eles são pequenininhos, começa a engatinhar, né? Mamãe, quer né? Tá, nãozinho. Só que depois isso é muito repetitivo, gente. É não toda hora. Não sobe aí, que você vai cair. Aí você faz deixa isso, cair faz uma vez, é um tombinho pequenininho, né? Deixa cair, porque eu, como fisioterapeuta, tenho que estimular a criança a ter uns tombos, a cair um pouquinho, a rolar ali. Então, tem a experiência dele mesmo que ele tem que ter, mas aí o não fica chato também para a mãe. É chato E dizer aí? não, Chato é dizer chato dizer não. Mas isso Você que vira, tá- geralmente chega- as crianças têm uma predileção, né? Eu gosto mais do meu pai do que da Sim, minha mãe. ah, Porque sim, geralmente é o que mais diz não, que as crianças não gostam muito. No início. Depois agradece lá no final da vida, Mas né? vamos não, ver. é tirano, não é democrático. Mas não é legal. E como é que nesse a gente faz? sentido, por isso que ele não é popular. Mas Ótimo, ele é adorei. necessário. Adorei. Mas ele é necessário. Por isso que ele não é popular. Ele não é popular, ainda mais hoje em dia. Que tiranismo que... que Não é moda, não né? tá na Não moda é nem moda, tipo de não tiranismo. é. pelo contrário. E eu entendo, muitos pais se incomodam de se verem tiranos frente aos filhos. É difícil. ruim, não é legal. É difícil Porque ficar ia com ser essa... mais fácil ser tudo um ponto de fada. O legal é né? você É ser o super trabalho legal. duro, é. é o trabalho duro de ser pai e mãe. E é Mas eu acho que a difícil gente mesmo. também, como ela falou, a gente não foi administrado para isso, né? A gente já vem numa vivência diferente, o pai da mãe não sabe quem recebeu mais não que o outro. Então a gente tem formações culturais diferentes, né, educacionais, e a gente, quando chega na hora da gente falar o não, a gente estava conversando isso, a gente formata um filho, olha, nós vamos educar assim, nosso filho vai ser assim, Tudo vai ser tão planejamento, bonitinho. né? Só que na hora da verdade, não é assim. A gente acha um não como estratégia de stop, né? Não é stop. Não tá legal, Só pode que parar. o não vai é além. muito mais do que isso. Aí eu vou além do que você tá falando. E quando o não vem, tem que vir com explicação. Né? Mas sempre, Fala né? assim, ó, não pode sentar aí. Por que Por eu quê? não posso sentar se o meu pai está sentado? Se o meu irmão está sentado? E hoje, E no aí? mundo globalizado que a gente tem, Com as informações quantas latentes. informações eles têm?
quantas soluções eles nos dão, Mas eu né? vi o fulano fazer isso e deu certo. Meu amigo sempre, faz. meu amigo, né? Até tava contando. O amigo é o maior que exemplo do mundo, Eu né? falei pra ela que em casa é assim. Ah, mas por que a mãe do meu amigo deixa? Aí eu pergunto, qual é o nome da mãe do seu amigo? Então, não é o meu nome. Não é Sabrina, Não é uma coisa que eu falo. Então não sou eu, não sou Mas o seu eu. amigo chama como? Silvia, então. Por isso que eu não Porque devo. a gente é comparado o tempo todo. Então a mãe que é legal é a que não fala não, né? E a gente quer ser legal, a gente quer No ter uma colégio você amizade tem muito com o isso? nosso... No colégio você tem isso? Dos argumentos dos alunos, por Nossa. exemplo? Olha, não pode vir sem uniforme. Ah, mas o meu amigo ontem não veio. O tempo E aí, o que todo. você faz? Por exemplo, quando um aluno toma uma advertência porque brigou com outro, aí de repente acontece uma semelhante, acontece alguma coisa semelhante. Eles entram na minha sala, mas por Ui. que ele não tomou e eu tomei? Então, normalmente, quando eu faço uma conversa, qualquer coisa, caso da professora com chiclete. individualmente. Por exemplo, É o caso da que a não gente tava pode conversando. mascar chiclete. Ah, mas a minha professora mascou chiclete um dia. Então, são exemplos e a gente tem que seguir esses exemplos, principalmente dentro da escola, porque é diferente. Não é a mãe, não é o pai que está no dia a dia, que lógico que você vai fazer várias coisas e você tem várias explicações. Ali é o espelho, né? É o espelho o tempo todo. bendito Eles do estão espelho. ali Não é o que para você faz. aprender. Não é o que você fala, é o que você faz, né? E eles nos cobram a todo Aí, minuto. Doutora Isabel, até quando a gente tem que ficar explicando o não? Assim, até... Porque cansa, beleza, né? Ficar explicando não. Não, cansa. E explicar o não, eu vou até um pouquinho além, abre muito argumento pra você falar sim. A gente se confunde, chega Não uma hora é? que a gente já não sabe mais nem por que tá falando não. E eles têm bons argumentos, geralmente, né? Excelentes, São excelentes. sensacionais, eles deveriam ser advogados. São, e é difícil sustentar ou não. Quando que a gente abre pra explicação e quando a gente não deve abrir pra explicação numa situação, sei Eu lá. acho que isso depende do limite de cada um e da disponibilidade de cada um de falar não e explicar por quê. Né? Eu sempre acho que tudo que pode ser falado faz bem. Que tudo que fica escondido, não posso falar, fica com uma E não pulga é não. atrás da orelha, exatamente. Fica uma coisa muito, sabe, imposta e fica uma coisa até assustadora para a criança menor. Então, geralmente você não precisa dar grandes explicações. Não, porque isso, acabou, simples, e é isso, não é não. E tem hora que o não tem mais assertiva, se você não quiser explicar, não é não e acabou. Eu sou sua mãe e pronto. É não. Essa é a minha Mas explicação. esse é um bom argumento. Não é, eu sou sua mãe Eu e sou pronto. sua Mas mãe, que é eu bom tenho pra que você, te né? educar. É lógico. Né? Stop, acabou Eu quero aquilo. melhor pra Acabou. você, né? Agora é difícil, os argumentos são Dá sempre- dor no coração, Miriam, quando você fala não algumas vezes, assim, você sente... Dá dor Você no parece, coração, você me dá. passa muito... não sei se é porque você é calma, assim, ao falar. Ela tem um sorriso nos olhos, amiga, assim, né? dá a impressão que você é mãezona, que você pega no colo. Dói pra falar não? Dói. Dói. Às vezes dá raiva, mas às vezes dói. E aí você desiste do não? Olha, eu me policio pra não desistir do não, pro não ir até o fim, tá? E rezo, o pai dele tá chegando no escritório, tomara que ele concorde comigo no não, pra ficar tudo bem. Outra coisa que ela Nossa, falou que eu Pra ficar adorei tudo bem, essa pra deixa. gente não ter uma discussão na frente dele sobre só o não. Adorei essa deixa. Eu vou rezar para o pai dele chegar e concordar comigo. E quando você fala não e tem alguém dentro da sua casa que fala assim, como é que a gente faz essa hora? Qual que é o não, muito qual que é o chato. sim? Essa destituição do cargo, né? Isso acontece muito feio. quando Isso você é tá na gravíssimo, presença não é? de avós, de tios. Isso acontece muito, porque é isso. É. Mas não adianta, o não tá na boca dos pais. Tio não é pra dizer não, vó e avô não é pra dizer não. Claro, viu, a criança tá despeicando ali, pega, mas assim, não é o não de educar. O diretor Não. tá falando que tio avô só serve para estragar a criança. É. Ou amar, que eles falam, né? Ou é amar muito. Sim, não tá. Mas o não é pra gente que é tio, que tá com outro papel. Não, o não Pra pai e mãe. é pra pai e mãe. Você estava falando uma coisa, a gente tem dificuldade, porque a gente quer ser, poxa, amigo, uma mãe legal, um pai legal, bacana. Não vou ficar, né? Que é dizendo não família toda hora. feliz, né? Mas Aquele logotipo Tem de uma autora família americana, é bonitinho. ótima, ela fala isso. Ela fala assim, o seu filho vai ter amigos a vida inteira. Ele só vai ter um pai e uma mãe. Então, assim, Faz valer, não é né? pra ser cool. Faz valer, Faz valer, faça valer. exatamente. E quando a gente fala não, aí eu tô pegando, como esse não tem idade, né, pra acontecer, pra começar a falar. E quando a gente fala não pra criança, você tá no meio do shopping ou no restaurante e você fala, não vai brincar com esse copo que vai cair, vai quebrar.
não vai fazer isso. Até que você se irrita e tira o copo da mão da criança e a criança abre aquele escândalo, aquele choro, e começa a irritar pessoas que estão ao lado, almoçando e que não pagaram aquele show. E você passa a maior vergonha. O que faz nessa hora do não? Que é a hora que a gente desiste rapidinho. Ou você sai, tira a criança de cena, né? Sai com ela Mas tem idade, né? Acho que tem uma idade que eles fazem isso. Eles testam Muito, a né? gente o tempo todo. E tem uma idade, acho que é 3 anos, mais ou O meu menos. tá com 20, ele testa até hoje. Eu acho que Ele testa até a gente hoje. tem Até que hoje. acertar. Então, nos 3 você não cortou, você não falou muito não, pra ele. Não, não, né? Não, lá em casa não, Tem e uma, não, eu acho que tem uma explicação. idade, não sei, elas vão saber explicar melhor, mas eu vi aquelas fases, né? O Carlos faz isso? Ele fez já isso. Já fez. Shopping. E o que você fez? Várias reações, tentei todas, né? Sempre olhando pro lado, né? Lógico. Não, a gente Antes morre da de história da vergonha palmadinha, também, a gente né? morre de Que não vergonha. podia dar palmadinha, Ai, né? mãe, Parece tem uma- vergonha Parece também. uma criança A gente passa descontrolada muita que veio da vergonha. selva. Você fala, que isso, gente? Ele não faz isso em casa. Mas depois Por favor. você assume aquela vergonha de seja que Deus fica chorando. Quem Chora tem mesmo. filho sabe o que é. Mas demora, né? Demora esse aprendizado. Nossa, esse é dolorido. Esse é um. Esse a desapego, parte, né? esse Chora desapego. mesmo, chora que faz bem. Chora que eu vou indo lá, depois de separar, você me acha, né? É mesmo. E seu marido é igual? Ele também tem mais vergonha que eu, né? Então, ele de preferência não ter esses shows perto dele, ele agradecia muito que eu Já chegava em agradece casa. Mas teve sim, porque era da idade, aquela coisa eu tava aprendendo, não sabia. O não em casa ele respeitava e na rua E ele na não rua dá esse escândalo, respeitava. que Então, vergonha. como é que é, né? Vontade de Tem hora que sacudir a mesmo, melhor de bater na estratégia parede. É o ponto fraco. A melhor estratégia pode ser assim, distrair a criança. Quando a criança está com 2, 3, 4 anos, que ela ainda não tem, né, tanto discernimento disso e ela não tem a dimensão do quanto está chorando, do quanto está fazendo a mãe passar vergonha. Então, eu acho que a melhor estratégia nesse momento é distrair a criança, porque aí ela para, olha lá, não sei o quê. Vamos desenhar, vamos ver o Porque, cachorrinho, vamos... Eu li uma vez uma reportagem que achei bárbara, né? Até quando, você tem que avaliar até quanto vale a pena você entrar em conflito com a criança. Entendeu? Porque Isso é tem muita coisa horas que difícil. você tem que ser estratégica. Você tem que acalmar, sair de cena ali e depois você retoma o que avaliar a sua aconteceu. opinião naquele momento. Não, né? porque, por exemplo, Esse num embate shopping, não termina nunca, né? você não tá do jeito que você estaria em casa, né? Porque Você já não em tá na casa, sua de casa. repente, Sim, você já por não tá na exemplo, sua meu casa. filho sempre foi muito bonzinho, então não tive essas questões que ele nunca foi muito de bater em frente comigo, mas uma vez ele me chamou de chata. Eu falei pra ele, você não me chame de chata. Ele foi chata na brincadeira. Eu fui e falei pra ele, eu já falei, coloquei ele lá pra pensar, tal. Aí ele, não, mãe, ela ficou desesperado. Então ele já sabia. Eu nunca tive muito isso. Só que eu vejo lá na escola, por exemplo, as crianças às vezes estão num estado que você precisa distrair, tirar aquilo de foco. Aí depois... Quanto mais focar, pior, né? Não, o problema pior, vira um vulcão. né? Porque não tá discutando. Tá gritando e já Ele não não tá escuta. discutando. É histérico, né? Já tá em não, outro- às vezes você já até falou, não, mas eu deixei. verdade. Você não, Mas você não ninguém tá se entendendo. escuta. Continua, Mas né? ninguém se escuta. Não Chega é? uma Às hora vezes que a você já gente até não ouve deixou e eles, ainda não ouve tá a ali. O gente. que os pais fazem nessa hora aí, nessas questões sociais aí, que estão no almoço, na casa da avó, no Natal, no shopping? difícil, não tem Como se lidar regra. com não pode, aí eu falei que não pode. E a criança abre aquele escândalo. Não tem regra, eu acho que os pais o bom ficam sem senso. graças, o bom senso e o que cada um se sentir confortável em fazer. Ou tranca dentro de casa, gente. Deixa Ah, que bonito. Nossa, agora eu vou ser presa, né? Não, Você vai jamais. tentando, né? Você vai tentando fazer as coisas que... E nem sempre porque deu certo uma vez vai dar certo na outra. Esse é o desafio. Cada Também criança é tem uma essa. criança e cada pai é um pai. Não. A gente às vezes quer ser, eu queria ser que nem aquela mãe, ela é tão É, tranquila, e calminha. aquela mãe é tão não sei o quê. Nossa, Mas E não o é filho você, obedece, então, né? assim, E o filho obedece Como é que você vai todo fazer? tempo. Essa é uma pergunta que eu acho que diariamente a gente tem que se fazer. Agora, Por isso que desgasta. agora vamos Você fazer sabe uma que- pergunta. Pode falar. Deixa eu por só favor. falar uma coisa que é interessante, né? Eu estava pensando quando eu estava vindo para cá. A escola, para um caso que aconteça, por exemplo, de uma criança que nunca obedece, ela vai fazer reuniões, vai pensar em conjunto, tenta uma estratégia com a professora, revê na outra semana, analisa se deu certo, né? Ou se não deu certo, vai tentar de outra maneira, vai esperar mais um pouco. E a mãe, ela não consegue fazer isso, porque ela, como ela é muito cobrada, parece que se ela falou um não dessa forma e que aquela forma ela achou que era certa, ela não para pensar que de repente aquela estratégia não tá dando certo. Porque ela, ela não tem essa
Eu acho que é muito gratificante a escola por isso, porque são várias cabeças pensando, né? E você tem essa possibilidade de, não, então vamos colocar na primeira carteira, ou não, vamos deixar com aquele amigo, não, vamos conversar dessa maneira. E acho que as mães poderiam fazer mais isso com os filhos também. E tentando, testando, dando tempo para dar certo, não dá. Agora, ela tá falando uma coisa, eu tô pensando aqui, puxando lá no meu passado como mãe, meu filho com 20 anos, eu fico pensando até que ponto eu interferi na formação da personalidade dele. Não tô falando mais de caráter, de certo e errado, isso pode, isso não pode. Eu fui uma mãe do não. Assim, pra mim não tem brincadeira, não tem tempo ruim. É não, e eu não vou me explicar. Assim, obedece e ponto. Você tá me chateando, tá me deixando triste. E isso pra ele, pro meu filho, que era fácil, nesse sentido, já era o suficiente. Mas eu fico me perguntando, até que ponto tanto não que eu falei pro meu filho deixou talvez ele muito passivo. Não deixou ele talvez um líder. Sabe assim, alguém mais desafiador, ou alguém mais contestador, alguém que não aceita não. Eu recebi até que tanto ponto não. eu interferi nesse não aí Até que ponto a gente muda a personalidade da criança, né? Que poderia ser... Eu acho que sim, é uma de pergunta líder. que você nunca vai conseguir responder. Não, eu pensei que eu ia... agora aqui no programa. Ia ter uma luz no fim do túnel. Poxa vida. Não, é uma pergunta que você nunca vai conseguir responder. A gente O legal é vai não ter o pai que moldar. fala assim, né? Porque daí já dá uma equilibrada dentro da casa, né? Gente, Ai. nós, como pais, mães, nós moldamos a personalidade dos nossos filhos. Não tem como fugir disso. Não adianta como, né? Não A tem gente como forma, fugir né, disso. a deles tem tudo a ver com a E gente. eles vão lidar na vida deles com essas marcas, com o pai e a mãe que eles tiveram. Foi depois que a gente vai no consultório da doutora Isabel descobrir que odiamos os pais e por que odiamos desde que nascemos, mas enfim. Terapia. Mas enfim, eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui, na verdade, para jogar aqui pelo nosso grupo de conversa. O que não dizer não acarreta, no final das contas, na vida de uma pessoa? Ela vai ser quem lá no futuro? Um líder? Não? Um adulto descontrolado? Um adulto infrator? Criminoso? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aqui tá ótimo no intervalo, que eu até quase esqueci a pergunta do bloco anterior. Eu fechei o bloco anterior perguntando até que ponto falar não vai interferir na personalidade do ser humano, do adulto depois. Se vai deixar um ser humano passivo, um adulto infrator, criminoso. Interfere mesmo falar tanto não assim, doutora? Olha, nós não temos essa resposta claramente. É difícil ter essa resposta, a gente nunca vai ter. Né? Os filhos, eles são consequências dos pais que eles têm. Né? Que os pais vão deixar marcas nos filhos, eles vão. Tá certo? Quais marcas Não adianta, exatamente? nasceu de você, vai ter uma marca. Vai ter a marca e viver esse desafio. quem criou, por quem né? criou. De viver apesar disso, né? Apesar das marcas que eu tenho. Mas se eu disser, não, uma pessoa que ouviu muito não vai ser assim, assim, assado, vai ser super arbitrário. Que é o que a gente estava conversando aqui. Uma pessoa que foi abandonada Então. quando criança... Vai abandonar os filhos? Não necessariamente, você não sabe. Não tem essa regra. Não tem, porque... Então, se eu disse muito não, ele não vai ser um bobão. Não tem. O que a gente sabe hoje é que não é importante porque é o contorno emocional, a criança não consegue... E é proteção, é cuidado. Né? O não é um ato de amor. Mas a consequência que vai ter, você não consegue pôr na ponta do lápis. Tá, então eu vou falar o seguinte, vou aqui. No colégio você consegue já identificar as crianças que não tem muito não dentro de casa. Sim. Ou não? Consigo. Na verdade, a escola tem uma dimensão do todo, né? Tem uma dimensão do grupo. Então, por exemplo, Pode falar. quem não consegue seguir as regras do grupo, normalmente é porque não recebe muito não em casa. Então, para ele, não faz muito sentido o não que ele está recebendo na escola. Ele não sabe, né, lidar com esse não. Então, normalmente é o aluno que, enquanto a professora está pedindo silêncio, ele está falando. Enquanto a professora fala que não pode sair sem avisar, ele sai. Então, acaba sofrendo essas consequências e a gente chama muitos pais para conversar porque sofre dentro da sociedade. Não tem como. Nós somos reprimidos dentro de uma sociedade e a gente segue regras. Todas as mães já falaram essa frase. Se não educar dentro de casa, a rua educa e a rua é bem pior. É bem pior. É verdade? Essa máxima é vero? A rua é pior. Se não disser não dentro de casa, não educar dentro de casa. E educar é dizer não. Porque quando eles vêm da escola, eles já vêm com umas malícias, umas coisinhas, um amigo falou, disse, o meu filho veio com uma brincadeira, mamãe, você sabe, sim é não, ele ficou acho que uma semana me falando isso e eu não tava captando.
captando a mensagem. Como é que é? Sim é não. Sim é não. Brincar de sim é. Então eu falava pra ele, Carlos, burra. não faz tal coisa. Você cai fácil e ele, nela. sim é não. Quer dizer, ele tava invertendo. Não é sim. E eu disse, sim é não na casa do João, porque aqui em casa é não. Na casa do Porque, Carlão, mas eu não. demorei uma semana pra entender a brincadeira. E ele veio, de vez em quando ele faz a brincadeira de novo. Eu disse, não, só lá na casa do não sei quem, mas aqui em casa é não. Aqui em casa é não. Porque Agora, eles buscam uma forma, O tempo eles inteiro, eles são muito conversam inteligentes. muito. Eles aprendem muito. Eles vêm da né? escola inteligentes. muito rico, com muita informação. São muito E eu acho que a gente tem que ter um contato mais direto com o filho para poder falar um não mais seguro também. Agora, Porque quando a gente brinca com eles, quando a gente dá mais tempo para eles, quando a gente se dedica mais, porque essa vida a gente tá lavando isso, limpando aquilo, cuidando daquilo, fazendo compra. 500 mil funções. E o filho tá se criando ali, tá crescendo, tá indo pra escola, volta, né, nas obrigações. Quando a gente vê, ele já tá grandão. Quando a gente passa mais tempo brincando, se dedicando, a gente conhece um pouco mais a criança. Interage. Eu notei isso, que quando eu passava um pouquinho, é uma pouquinha coisa, não é muito, um pouquinho mais de tempo, dedicava ele, sentava lá e ficava brincando, quando chegava na hora de eu falar um não, era mais fácil, ele me respeitava mais. Ele entendia muito mais fácil do que quando eu passava horas, passava dias sem brincar com ele. Ah, agora eu não posso, agora isso. E aí eu falava um não e aí ele me enfrentava. Muitas vezes. Muitas vezes. Então eu noto que falta do pai, da mãe, chegar aquele cantinho, vamos lá, vamos brincar, vamos contar uma história, tarará, essa dedicação. E hoje em dia, muitos pais não têm tempo para isso. Eu tenho tempo, eu tenho horários Eu diria a flexíveis, maioria, né? Mas maioria não tem tempo. Maioria não Correr tem atrás de tempo. dinheiro, Agora, sobrevivência. eu faço um programa de esportes aqui também na TV Assembleia e é unânime essa opinião dos treinadores, dos coaches, enfim, dos mestres. A educação, o respeitar, o dizer não e o atleta acompanhar essa evolução, essa inclusão social. E muitas vezes as crianças que vão com todos os problemas, cheias de defeitos de fábrica, de não respeitar pais, não respeitar as pessoas na rua, os professores, elas vêm de uma família que a educação é meio largada, assim como eles falam, né? E o esporte inclui de novo, porque o esporte é cheio de regras e é cheio de nãos. Para você ser um sim, né? Para você conseguir aquilo, a parte positiva, você tem que, enfim, se adequar ali. Até que ponto eu estou chegando nesse pensamento, porque eu vou lá na frente. Toda vez que a gente descobre um ser humano, um adulto, que dá problema lá na frente, enfim, que comete delitos, que foi para as drogas, a gente volta lá para trás. Não é? Da psicologia? Você vai voltar lá no passado. Como foi a criação, como foi... E aí a gente começa a ver uma série de defeitos, de problemas ali. Ou a ausência dos pais, né? Quer dizer, o não nem existia, então, que tudo pode. E uma criança tudo pode é uma criança problemática, sim. Sim. Uma criança tudo pode, definitivamente é uma criança que vai dar bastante defeito ali na frente, né? Como é que a gente enxerga isso? Ponho logo meu filho no esporte, então, se ele não está me obedecendo? Põe ele em algum esporte para ter regra nessa vida? Então, Mais regras. Não é? De novo, a gente Ó, a mãe, vai Mais sofrer mais regras. regras. Mas eu botei o meu no judô. Ó, tá vendo? Aliás, o judô é um dos primeiros a Então, pensar eu nisso. pesquisei e eu Ele vi... mudou? Eu vejo que ele gosta, que ele mudou, mas ele não quer admitir que ele mudou. Que Olha só. ele diz, eu já sei, mamãe. O professor ensina, eu já sei. Eu falo, faz o exercício, a gente fica olhando a atividade. E é uma frustração, aquela coisa que a gente quer que ele faça bonito. E é criança, ele tem que fazer do jeito dele. Mas aí ele quer mostrar pro coleguinha que ele não faz porque ele não quer. Então tem Que tudo. danado. Mas né? eu acho assim, o Um monte de professor tá lá e cobrança. se vira, o professor vai dar um jeito nesse departamento aí que eu não consigo, né? O que eu acho interessante é que a gente, de alguma forma, está sempre buscando soluções prontas. Então tá, então eu não consigo dizer, não, eu ponho no esporte. Ah, então eu ponho no Não é assim. psicólogo. Ah, então eu vou fazer com mão. Sei lá, sempre a gente quer soluções prontas. Infelizmente, quando se trata de ser humano, de relação, não temos soluções prontas. Não temos soluções prontas. Não temos soluções Mas se prontas. você puder dar uma dica assim pra mãe que tá lá em casa agora e pensar assim, quando é que o meu filho tá virando um rebeldezinho? Ou não, ele só é um contestador nato.
Só é. Qual é o ponto, o linear disso daí que você muda? Eu acho que uma mãe tem que sempre observar o filho atentamente. Você tem que estar. E às vezes a gente gasta mais tempo lendo no livro o que é ser uma boa mãe Do que praticando. Do que olhando para o nosso filho simplesmente, vendo o que ele precisa e conversando. O que é difícil fazer também, tá? Não é fácil. Mas assim, olhar para o que você tem ali no momento e para o que você é. E como é que é aquela combinação? Você com teu filho, ele de um jeito, você do outro. Como é que é essa combinação? A regra para a Miriam, ou a regra? É outra. O tratamento para o filho da Miriam não é o tratamento para o meu filho, nem para o da Sabrina. Nunca vai ser. A gente quer que os nossos filhos se destaquem na vida, mas a gente quer que ele seja igualzinho os filhos das nossas amigas. Vocês já viram isso? Eu quero que ele seja incrível, mas... Eu quero que ele obedeça igual o Pedrinho, eu quero que ele faça isso igual o Joãozinho, tudo. E tem que ser bom em tudo, né? Tem que ser bom em matemática, mas também tem que ser bom em português. Tem que ser bom tem que ser bom em esporte, mas tem que ser habilidoso. Tem que cozinhar, tem que... Então, hoje em dia... Nossa, tem que ser muito bom para satisfazer, né? Tem que dar dó, porque é muita ausência cobrança, do não. né? Não dá para ser bom em tudo, mas a gente olha para as pessoas querendo que elas sejam, inclusive em vez de valorizar o que tem e o que tá bom, cada um é tão único, né? Você acaba até desmotivando, né, a criança, porque a gente fala muito para as crianças assim, mas não precisa, a gente fala isso, não precisa ser bom em tudo. Não precisa. Tem coisas na vida que a gente tem que aprender, mas ser bom não vai ser em tudo. O importante é estar pronto para aprender. Não existe. E a gente só vai descobrir as habilidades e o que a gente mais gosta tentando. Agora, qual é a tendência do mercado, então, Sabrina? Você que está aí com escola, qual é a tendência desse mercado? Vamos falar assim. A tendência é ter um produto final... Né? A tendência é todo mundo querer um produto final ótimo, com qualidade. E para isso as pessoas vão atrás de escola de alto desempenho, você acha que vai melhorar, atrás então? do esporte. Então, hoje em dia, eu vejo muito isso, né? Para mim, até, assim, a gente assusta quando a mãe é dona de casa. Hoje em dia é raríssimo uma mãe ser dona de casa. Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos quando a mãe é dona de casa. Mas quando não é, então a criança ou fica o dia inteiro na escola, ou fica meio período, no outro período já é totalmente ocupado com um monte de regras. Antes era com empregada, agora nem mais isso tem. Um monte de atividades e o tempo da criança, né? Então, a nossa preocupação, acho que de todo mundo que trabalha com educação, né, ou cuida das pessoas, é realmente que tempo a gente está dando para convívio, para o conviver mesmo, né? Você tem tempo para os seus filhos? Eu tenho um filho. Um filho, para os e seus eu filhos, faço questão, eu faço questão de ter tempo para ele. Você então, consegue achar esse tempo? Eu tenho de noite, por exemplo, ensinei ele a fazer comida porque eu falava para ele, tem vem ficar anos? 12 anos. Mas ele faz desde os 8 anos, ele faz comida comigo. Uau. Fica junto comigo na pia cortando, tanto que ele quer fazer gastronomia, ele tem um sonho. Gente, vai apresentar ele, adoro. Então, por exemplo, ele adora que eu assisto o desenho com ele. Então a gente faz trocas. Então, vem, faz comida comigo, a gente assiste um desenho. A gente conversa de tudo, ele me pergunta como foi meu dia. É a hora do jantar de antigamente que a gente tinha com a família, né? Que todo mundo se sentava à mesa para poder... Não, mas eu faço questão de jantar com ele, faço. Que é importante essa troca, né? Sim, e aí como eu levo ele para a escola, então acordo, a gente toma um leite, ele sai, estuda no mesmo colégio que você trabalha? Mas em outra unidade. Ah, tá. Então nem perto de você ele tá. Não, não fica. Mas a gente vai conversando dentro do carro, que eu vejo que às vezes as pessoas ligam o rádio, cada um fica no fone. Então, acho que a gente tenta, né? E dá para criar esse espaço. Sim. Porque eu já, em época que fazia faculdade, o pouco espaço que eu tinha para conversar com ele, saber da vida dele, das curiosidades dele, tanto que ele me pergunta de tudo que você pode imaginar. Sensacional. Você cria essa afinidade com o seu filho. Boa, viu? Essa daqui é uma forma Falei, a gente boa, tem tá que vendo, ter né? convivência com o filho, a gente tem que ter esse tempinho. Quando a gente tem esse tempo, Faz as coisas toda a parecem que diferença. fluem um pouquinho melhor. E eles gostam tanto, Eu né? noto a diferença que às vezes eu não tenho aquele tempo, ou não me dei aquele tempo, não me organizei para ter aquele tempo, e eu sinto a diferença. Mas eu incluí ele no meu... Entendeu? Então porque tem como que, eu não vem pra tinha cá, o vem tempo, junto, tem que fazer eu venho isso. comigo. Vem Então junto. tudo que eu faço, vem comigo. Vem. Até às vezes para limpar a casa. Não, vai Qual limpando o quarto a enquanto eu tendência? faço... Não, tem que participar. Participar em variativas, né? Mas a gente também vai tem que participar das dele. A gente não também é tem que se doar, não é só chamar Senão, eles no dia pro inteiro vai ter abraço, né? tarefa. Agora, doutora, qual é a tendência aí do mercado? Eu perguntei assim, claro que eu estou falando de um jeito de brincadeira, esse tom de brincadeira, mas o que a gente pode esperar aí? A gente teve um lado que eram os pais bastante tiranos, né? A minha criação foi bastante tirana, da minha mãe e do meu pai. Nada pode, nada pode, nada pode. Um medo fora do comum. Eu
tento malhar um pouquinho, mas ainda sou bem tirana. Meu marido é mais molengo, assim. O que a gente vai ter aí para o futuro, para essas próximas gerações aí? É um equilíbrio? Olha, não sei. Se for um equilíbrio, eu acho que é uma boa notícia, né? Mas não dá para saber. Ideal, né? O que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado é que hoje no mundo a gente espera soluções prontas. É no livro, o livro que sabe, é o especialista que sabe, e a gente não para fazer a primeira pergunta que sempre a gente deveria fazer: o que eu penso sobre isso? O que eu acho sobre isso? Né? E porque é mais fácil encontrar a resposta no outro. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente ficar atento. E quando a gente descobre o que a gente acha da gente, é bancar o que a gente acha. E bancar, que é super difícil, porque aí pode ser que desafiador. destoe de um monte de gente, dos seus próprios pais, né, ou da sua família, ou do seu próprio marido, enfim. Claro, aí vem as negociações, elas precisam existir. Mas olhar para si... e olhar para o que você tem dentro de casa, para os seus filhos, quem eles são. Esse espelhinho, né, tá vendo na cara? É muito importante. Bom, a gente está indo para os minutinhos finais aqui do programa. Eu tenho 3 minutinhos antes de acabar, tem 3 convidadas aqui. Você queria deixar suas palavras, enfim. Conselho para mãe, de mãe para mãe. Eu quero deixar um conselho, eu acho que é muito importante, que é as pessoas quererem participar mais mesmo da vida dos filhos. Quando for escolher uma escola que está aberta a conversar, a ajudar, não a criticar, porque eu acho que só impor regras... Essa construção, né? Essa construção, eu acho que educação é construir. E essa questão, hoje em dia a gente não fala mais, não, mas a educação vem de casa. Não, a educação é o tempo todo. Se eu deixar meu filho com você uma tarde, você está educando ele, porque você está ensinando coisas para ele. Pode ser que ele volte para minha casa fazendo coisas que eu já não gosto. Exato, mas é uma educação, é um ensinamento. Pode não ser o que você quer. E você está ensinando, acho que então toda a sociedade está olhando para isso, né, para melhorar. Eu acho que tem muitas pessoas que estão em busca de melhorar. E o que eu queria deixar bem claro, assim, é que os pais não erram porque quer. Né? Então, eu acho que assumir quando erra é a melhor solução, porque às vezes você não assumindo, você não conserta. Eu já fui muito assim, de achar que eu era invencível e não buscava melhorar. Então, acho que a partir do momento que você assume que errou e vai em busca, tudo melhora, né? É isso mesmo, doutora? Uma mãe humana, ela cria humanos, né? Uma mãe que erra, ela dá o direito do filho errar também. E de acertar também, né? E de acertar também. Não tem só um lado, Sim, não tem só um lado. Não tem só um lado. Né? E se eu quiser continuar te acompanhando aí, é só na sua coluna, né? Da revista virtual. Eu não anoto nada, eu adorei esse nome. Eu não anoto nada. Eu não anoto nada. É o blog da Mulher Possível, da mulher que tem essas questões, né, parecidas com o que a gente está discutindo. Todo sábado eu escrevo lá, coluna Mãe Imperfeita. Tem meu site também, www.isabelcoutinho.com, quem quiser conhecer um pouquinho mais meu trabalho. E o que eu queria dizer é que ser mãe não é fácil. A gente é muito cobrada e tem muito pouco respaldo social para exercer essa função. E a gente não nasce sabendo, a gente Você sai melhor daqui, Miriam, depois disso tudo? A gente aprende, sempre aprende, né? Ainda mais com profissionais, dá uma luzinha assim no fim do túnel, mas é aquela coisa, eu acho que regras a gente tem que escolher as que a gente quer para criar um ser humano um pouquinho melhor do que a gente está sendo agora, com as dificuldades todas, mas criar um pouquinho melhor o filho, dar um pouquinho mais de atenção para ele. Eu acho que toda criança precisa de atenção, quanto mais atenção, eu acho que é o melhor ser humano. Gente, esse papo foi sensacional, agradeço imensamente a presença de todas vocês aqui. Vamos botar mais essas pautas em prática aqui. Afinal de contas, quem está do lado de lá da telinha, com certeza deve conhecer ou viver esses problemas. Afinal de contas, dizer não faz muito bem para a saúde de todo mundo. O Assembleia Debate vai ficando por aqui, a gente tem um encontro marcado na nossa próxima semana. Até lá. Tchau. Muitíssimo obrigada, meninas.